Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Acabou o carnaval. Estamos aqui, eu, a Cris, o Taquinho, o Tomás foi combalido, não pelo coronavírus, mas pelo carnaval, pela ressaca de carnaval. Ele estará aqui de novo na próxima semana conosco. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Taquinho? Tudo bem. Oi, Roberto, Taquinho, tudo ótimo. Olha aqui, nós temos aí o carnaval, tradicionalmente na política, é um período muito calmo, não acontece nada, o noticiário é inteiramente sobre o próprio carnaval, e esse carnaval o presidente da República resolveu dar alguma emoção política ao carnaval, não é isso? No carnaval passado, assim que acabou o carnaval, ele postou aquele vídeo do Golden Shower, né? E agora, olha a mudança, em um ano o cara evolui do Golden Shower para uma convocação de uma manifestação, de um protesto contra as instituições democráticas, né? Contra o Congresso e o Supremo. Então, isso dá bem uma amostra aí dessa vertigem que a gente vive no Brasil. Quanta mudança em um ano, para pior, né? É bem lembrado a coisa do Golden Shower, hein? Que eles nem sabiam o que era também, não foi? Não teve aquela história que eles perguntaram, um dos filhos, o que é isso, papai? O que é Golden Shower? Eu sempre acho que eles sabem exatamente tudo que eles fazem e sabem exatamente o efeito que eles querem provocar, exatamente como eles estão fazendo agora. Depois da Vera Magalhães ter noticiado que o Bolsonaro estava compartilhando a convocação em grupos de WhatsApp, aí ele já disse que é uma coisa que é só ali entre eles, que ele estava compartilhando para que as pessoas vissem o que estava sendo feito, mas que ele não estava convocando. Enfim, seja como for, isso é uma coisa de extrema gravidade, e a Vera publicou uma outra informação depois dessa, que é um grupo de WhatsApp que tem a participação de empresários, inclusive de um alto funcionário do Ministério da Economia, um dos secretários do Paulo Guedes, e nesse grupo um dos empresários falando de que ele vai mesmo financiar esses protestos, vai colocar grana para levar ônibus com gente, para manifestação e tudo mais. Isso é muito grave, porque essas pessoas são empresários, gente que deveria ter responsabilidade no país, né? O país do Brasil, nessa situação que vive de recessão, enfim, empresários que deviam estar tendo uma atitude construtiva no país e jogam, apostam no quanto pior, melhor, ajudando a bombar uma manifestação contra as instituições democráticas. Isso é gravíssimo, e não à toa, evidentemente, a Vera sofreu ataques vis também pelas redes sociais, tanto quanto já havia sofrido a Patrícia Campos Melo. Cris, agora eu acho o seguinte, que existe um sentimento na população muito grande contra essas instituições, contra o Congresso, contra a STF, pela incompetência, pelos erros que essas instituições provocam. Então, assim, ou seja, aquele negócio que eu sempre falo com o Alberto, que a democracia brasileira, ela está tão fragilizada, ela não consegue funcionar de maneira correta, que isso cria um sentimento nacional muito grande contra essas instituições. E eu acho que faz parte da democracia você ter liberdade para criticar essas instituições, né? O grave na situação assim como existe críticas enormes ao governo federal. O grave é uma instituição julgar a população contra as outras instituições, né? Quer dizer, uma certa harmonia, uma certa convivência, né, entre as instituições, elas são necessárias para que a democracia funcione e para que se faça críticas, né, justas, etc., a incompetência dos três setores. Agora, o que o governo está fazendo é desrespeitar a Constituição, desrespeitar o funcionamento mínimo da democracia, julgando gasolina, né, numa manifestação que tem um cunho
não só de crítica, mas tem um cunho autoritário por trás delas, né? Então, é uma situação muito grave. Eu acho grave nos dois sentidos. Grave porque a democracia brasileira ela está muito combalida, e grave porque ninguém se entende no Brasil atualmente. Justamente, Taquinho, porque ela está combalida, é que as pessoas responsáveis deveriam trabalhar para fortalecê-la e não fazer o que estão fazendo. Porque, assim, liberdade para criticar as instituições, ótimo, estamos todos de acordo, mas não é isso que essas manifestações propõem. Elas querem atacar e enfraquecer as instituições, as nossas instituições, que podem ser cheias de defeitos. Agora, aquela história, ruim com elas, pior, muitíssimo pior sem elas. Porque, mal ou bem, são essas instituições, o Congresso, o Supremo, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, que tem, aqui e ali tem colocado as barreiras de contenção contra os ataques autoritários do Bolsonaro. Então, não é convocando manifestação desse jeito que a gente vai resolver o problema. As instituições têm problemas em qualquer sociedade, em qualquer país, né? Nós ainda estamos numa fase de construção da nossa democracia, infelizmente, interrompida pela eleição do Bolsonaro, que ataca essas instituições o tempo todo, mas é isso, a gente tem que lutar para melhorar, para aperfeiçoar, agora com esse agravante de que a gente tem um presidente e todas as forças que o apoiam jogando pesado contra a democracia. Mas esse é o jogo, ele foi eleito e a gente tem que trabalhar para melhorar as instituições e não para atacá-las e enfraquecê-las dessa forma, como essas pessoas que estão participando dessas convocações, inclusive empresários, volto a repetir, isso é uma coisa gravíssima, né? E não fazer dessa forma como estão fazendo para enfraquecer ainda mais e criar esse clima de instabilidade, né, de insegurança no país, que não ajuda em nada, inclusive economicamente é terrível, né? Agora, o contexto disso é importante, né? O ano passado, em março do ano passado, tem até Twitter e matéria jornalística, foi aprovado na Câmara, inclusive com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que participou das articulações, muito feliz da vida, o orçamento impositivo, porque o Eduardo Cunha já tinha feito isso no governo Dilma. Ele aprovou o orçamento impositivo para emendas individuais. E eles estenderam ano passado isso para as emendas de bancada, para as emendas de comissão e para o do relator também. E aí, o que aconteceu? Esse orçamento desse ano, né, aprovado no final do ano passado, foi com 42 bilhões, o recurso discricionário do orçamento é em torno de 80 bilhões. Foram 42 bilhões na mão dos deputados. E aí criou a situação completamente insólita de que os ministros teriam que ir pedir para os deputados para colocar emendas para eles, ministros, fazerem as políticas públicas de seus respectivos ministérios. Eu estou pensando agora, não no governo em particular, mas no Estado brasileiro. E aí o Bolsonaro vetou isso daí. Aí foram lá, deputados, senadores, negociaram e aceitaram reduzir de 42, 46, sei lá, um absurdo desse, para 30 bi. Né? E agora está tudo, derruba o veto, não derruba o veto. E aí o Bolsonaro ele não tem articulação no Congresso, quer dizer, ele não adotou o tradicional presidencialismo de coalizão. Então, como ele não quer que isso continue no orçamento, ele quer que o veto seja mantido, ele dizem, né, que no Senado talvez houvesse essa possibilidade do veto não ser derrubado. Peça orçamentária, o orçamento da União, o veto precisa ser derrubado nas duas casas, Congresso Nacional tem que ser derrubado no Senado e na Câmara, só for derrubado em um, o veto permanece, e ele resolveu pressionar dessa maneira. Agora, uma maneira completamente fora do esquadro. E aí, o que vai acontecer? Essa manifestação, no meu entender, a tendência, né, é no dia 15. Né, o Congresso vai ficar quietinho no dia 15, não vai votar nada de relevante. Fica quieto, aguardando. E eu não vejo como essa manifestação dê certo, do ponto de vista do governo, porque se tiver pouca gente, o Congresso vai dizer, viu, ele não consegue mobilizar, se for lido assim. Se tiver muita gente, diz, tem muita gente, eles estão realmente dispostos a fazer isso, então vamos enfrentar esse pessoal. Então, do ponto de vista do governo, eu não vejo como o governo ganhe com isso. A dinâmica política brasileira está muito acelerada. É até difícil a gente
ver exatamente para onde o vento está soprando, mas eu tendo a concordar com você e acho também que nesses últimos dias, agora, bem recente, né, depois que foi noticiado que o Bolsonaro estava compartilhando isso em grupos de WhatsApp, houve uma reação, a gente vê movimentos, inclusive, dos próprios militares que fazem parte da cúpula do governo, tentando botar panos quentes. Teve uma reação muito importante do ministro Celso de Mello, que, a meu ver, foi a reação mais importante, foi o tom mais acertado de todas as reações que eu vi de autoridades no país. E, enfim, seja como for, a gente está vendo aí meio que um freio de arrumação nesses últimos dias e as pessoas baixando o tom e botando panos quentes. Então, talvez a manifestação do dia 15 já tenha perdido um pouco, talvez, o ímpeto que ela tomaria se a gente não tivesse visto algumas dessas reações. Agora, eu acho, Roberto, só uma coisa, que pode também acontecer dessa manifestação do dia 15 ser um tiro pela culatra, né, que ela seja um fracasso total e que incentive uma reação do outro lado, que é o impeachment do Bolsonaro, né, que faz parte do jogo democrático, né. Eu acho que o agravamento, a gente pode falar mais depois sobre a situação da economia brasileira, mas com o agravamento das questões econômicas, sociais, etc., e esse conflito político, né, entre as instituições, eu acho que quem pode perder mais nesse processo é o próprio Bolsonaro, com o crescimento aí, que já tem crescido muito, né, a bandeira do impeachment do presidente. Eu acho, não sei, aqui na minha visão, acho um erro se os partidos de oposição empunharem essa bandeira do impeachment. Assim, por várias razões, mas eu vejo uma delas. Eles não têm força nem coordenação entre eles, né, dentro da oposição, suficiente para levar um processo de impeachment adiante no Congresso, e o governo conta com uma base de apoio importante ainda. As pesquisas têm mostrado, com pequenas variações, variando de mês a mês, varia um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é fato que o governo Bolsonaro tem uma base de apoio importante, acima de 30%. As situações em que a gente viu impeachment no Brasil, os presidentes estavam com a popularidade, enfim, tinha despencado a popularidade dos presidentes. Mas, Cristina, veja... Não me parece o caso do Bolsonaro nesse contexto atual. Veja só, o Collor também tinha uma popularidade muito grande no primeiro ano do governo, e a Dilma, por exemplo, estava em 80% em 2012, início de 2013, ela tinha uma popularidade impressionante. Então, essa questão de popularidade, ela se reverte rapidamente. Assim. Porque uma das coisas que sustenta o governo é toda essa ideia que ele vai recuperar a economia. E o que a gente está vendo é que a economia não está recuperando, pelo menos no ritmo que é esperado, ou o ritmo histórico, né? Nós estamos na pior recuperação de todas as recessões da história do Brasil, e eu vejo pela frente um cenário econômico e social muito grave nos próximos meses, ao longo desse ano, né? Então, isso pode mudar muito rapidamente, né? Sim, sem dúvida. Eu estou dizendo assim, neste momento, assim, o retrato que a gente tem hoje... Isso. Né? Neste momento, o que eu estou sentindo é o seguinte, que nas redes sociais, cada vez mais pessoas falam no impeachment. Mas isso não é um movimento ainda, né? Mas se a situação econômica e social se agravar, isso pode se tornar um movimento. E ser uma solução para esse conflito entre as instituições, né? Porque ficar nesse conflito que a gente está tendo, igual eu voltei a falar, eu acho que todas as instituições merecem críticas e estão funcionando de uma maneira muito ruim, né? Agora, elas ficarem brigando entre elas e não fazer o seu serviço, isso não tem cabimento. Então, vai ter de ter uma solução. E a solução constitucional mais viável para esse conflito é o impeachment. Eu sei que o Alberto não gosta muito de... Ô, Taquinho, não, a coisa é o seguinte, o negócio da democracia que você falou anteriormente, toda democracia, né, no mundo inteiro você vê a legitimidade da democracia,
ela depende de entregar alguma coisa, né? Por um lado, a aceitação da opinião pública. Mas, por outro lado, as próprias elites, elas se arrumam dentro da democracia porque elas preferem um jogo incerto, né? Ora ganha, ora perde, do que um jogo certo, só uma parte da elite ganhando e a outra parte perdendo o tempo inteiro. Então, são, digamos assim, dois níveis de aceitação da democracia, o nível popular, da opinião pública, e o nível das elites. Quando você tem um país muito complexo, tem estudos mostrando isso, né? 6 mil dólares per capita, acima disso, você nunca teve um retrocesso para uma ditadura no sentido de... O que é ditadura, em que sentido? Está muito específico. De não ser possível a alternância do poder pelo voto. Todo mundo fala, Hungria, mas na Hungria é possível a alternância de poder pelo voto. Tanto isso é verdade que das maiores cidades da Hungria, na última eleição municipal, ocorrida não faz muito tempo, no ano passado, a oposição ganhou as principais, inclusive a capital do país. Então, a alternância do poder pelo voto, ela é possível. Ela pode ficar mais difícil por conta de decisões lá de autocratas. É nesse sentido que nós vivemos em uma democracia, né? O que eu acho é que as pessoas confundem. Eu vi um estudo muito interessante, né, que depois que foi eleito Trump, depois que foi o Brexit ganhou, os indicadores, se chama Polity 4, né? O indicador Polity 4 piorou o grau de democracia do Reino Unido e dos Estados Unidos para patamares piores, menos democráticos no início do século XX. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. O indicador era sensível a você ser derrotado na eleição. Como o seu lado foi derrotado num plebiscito, aí ficou menos democrático. Então significa que se o seu lado ganhar a próxima eleição no Brasil, o país fica mais democrático. Não é assim. O país continua sendo democrático. A questão é que você tem um governante que não foi desenhado para o cargo, né? O país selecionou... o nosso sistema de seleção de candidatos está muito ruim, né? Nós estamos sendo governados por alguém que não sabe fazer política. Basicamente isso. Eu acho que a gente tem uns componentes aí também nesse cenário político brasileiro que a gente tem que levar em conta. Nós temos um governo eleito, mas que agora toda a cúpula dele, em um ano a gente viu esse desenho do governo caminhar para o desenho que ele tem hoje, atual, que é um governo que tem militares nos seus postos mais importantes, né? No Palácio do Planalto, todos os ministros nos cargos-chave que tocam a máquina do governo, agora a relação com o Congresso, são ministros militares. Essa é uma característica muito particular do Brasil nesse momento e que tem um peso grande em qualquer cenário que a gente avalie, né? A possibilidade de impeachment e tudo mais. Como é que essa cúpula militar vai se comportar? Quais são as dissensões internas nessa cúpula militar, entre os militares de uma maneira geral, entre as três forças e dentro de cada uma dessas três forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica? Esse é um dado completamente novo nessa caminhada democrática que o Brasil tem desde a Constituição de 1988. É uma característica muito específica. A outra coisa, eu quero colocar mais um dado até para você comentar, até porque eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Você tem também um presidente com relações, evidentemente, claras com grupos paramilitares, com milicianos. Você tem uma conjuntura se desenhando no Brasil também com esses elementos novos. Tem o caso do Ceará recente. Tem um movimento reivindicatório lá de policiais militares, e eu acho que a gente tem que ter cuidado toda vez que analisa esses movimentos de reivindicação, porque, enfim, em princípio, todo mundo quer ter melhora salarial. É justo que as pessoas queiram melhorar a sua remuneração, mas há várias formas de se fazer isso. E o que a gente viu no Ceará está completamente errado, né? Eles atuando com os policiais lá, atuando com máscaras, interditando unidades da polícia militar, parando carros, expulsando, enfim, os policiais estavam trabalhando. Isso é modus operandi de bandido, né? Então, em que extensão nós temos hoje esses poderes paramilitares, paraestatais? Você tem aquela milícia, digamos assim, clássica, entre aspas, aqui do Rio de Janeiro,
que são ex-policiais que assumem o poderio, né, em áreas de periferia e tudo mais, mas agora você tem, como nesse caso do Ceará, policiais que agem com esses métodos criminosos, mas que estão dentro do aparelho estatal, estão dentro da polícia. Enfim, tudo isso eu acho que traz assim, elementos muito novos para a nossa conjuntura política e que faz com que todo esse nosso cenário e para onde a gente vai, né, a gente ter capacidade de analisar para onde a gente vai, tem que levar isso tudo em conta, porque o governo sabe manipular, tem sabido manipular isso muito bem a seu favor, aproximar esses grupos do poder. Então, eu acho que são fatores que a gente tem que levar em conta. E tem o coronavírus vindo aí, né? E mais coronavírus e seu impacto na economia, né? Então, você viu que essa semana a Bolsa de Nova York caiu 10% de segunda-feira, durante o Carnaval, né? A Bolsa estava caindo, eu olhei os dados hoje, ela continua caindo hoje, né? Desses três dias, com o início do dia de hoje, ela dá mais ou menos 10%, que é uma queda impressionante, e a Bovespa ontem caiu 7%, só ontem, né? Porque acumulou, né, a perda toda do Carnaval no dia de ontem. Provavelmente vai cair mais um pouco até hoje. Ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Na China, o grau de transmissão já está diminuindo, quer dizer, continua tendo expansão, né, do coronavírus, mas num ritmo cada vez menor. Mas no resto do mundo é o contrário, né? No resto do mundo ele está acelerando a transmissão. E isso pode ter um efeito, se não for controlado rapidamente, né, pode ter um efeito na economia internacional muito grande, né? Por exemplo, as Olimpíadas de Tóquio, né, que é um grande evento, né, que envolve o mundo todo, que envolve a economia internacional, envolve o Sudeste, o leste asiático, né, que é a região que mais cresce no mundo. A Olimpíada de Tóquio pode ser cancelada, né, por causa do coronavírus. Então, o impacto que isso vai ter na economia internacional vai ser tremendo. E a pior notícia para a economia brasileira é uma crise internacional, porque a gente já está na pior recuperação da história da economia brasileira. Se tiver uma crise internacional, né, isso vai afetar certamente a economia. Nós já temos uma taxa de desemprego extremamente grande, a fome está crescendo no Brasil, a desigualdade está crescendo. Então, isso numa economia combalida como a brasileira, uma crise internacional ela pode ser desastrosa. E voltando para a questão política, né, ela vai ter um impacto político certamente muito grande. Ô, Taquinho, você como demógrafo que sempre observou essas coisas, como é que você avalia, né? Eu sei que não é a área de epidemiologia, também sei que não é saúde pública, mas como você avalia a possibilidade de expansão do coronavírus no Brasil? Não, é um perigo, é um perigo muito, muito grande, porque você vê que o coronavírus ele tem uma letalidade baixa, né? Mas a capacidade de expandir é muito grande. Por exemplo, em relação à crise aviária, né, e a SARS, né, da década passada, chegou menos de 10 mil pessoas foram contaminadas no mundo. Hoje, nós já temos mais de 80 mil contaminados no mundo. Está caminhando para 100 mil. O número de mortes do SARS foi 700, 800 mortes no mundo. Agora nós já estamos chegando a 3 mil mortes, né? Então isso pode ter um efeito, né? Uma epidemia que pode se transformar em pandemia. Isso é real. Eu acho que não é alarmismo nem nada, não. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas se não tomar cuidado, por exemplo, o Brasil deu sorte agora, vamos dizer assim, que os primeiros casos aconteceram depois do Carnaval, né? Porque se acontece alguns casos desses antes do Carnaval e se espalha nessas multidões, né, do Carnaval, seria uma coisa totalmente incontrolável, né? Então, assim, eu acho que é um perigo real.
E é claro que ninguém sabe, né? Porque depende das medidas que forem sendo tomadas. Mas tem muita gente preocupada, né, com a transformação, né, da epidemia em pandemia e com o efeito que isso vai dar sobre a economia e sobre a qualidade de vida da população mundial. Né? Pelo que eu entendi da reação, a primeira reação do ministro da Saúde, o ministro da Saúde é uma pessoa muito equilibrada, foi deputado de um mandato só, pertence àquela elite política do Mato Grosso do Sul, muito racional, muito técnico. A primeira reação dele, que eu notei, ele seguiu provavelmente o manual de todo mundo de saúde pública, da massa crítica lá do Ministério. Ele tentou baixar a fervura, dizer, olha, não deve haver pânico, mas, por outro lado, está se preparando muito, quer dizer, já está reservando muitos leitos em São Paulo, né? Então ele está fazendo a comunicação e a ação devida para o caso, pelo que eu entendi até agora. Pelo que a gente vê do governo, o ministro da Saúde é a voz mais sensata e mais, vamos dizer assim, que usa a ciência, que usa os dados, né, para enfrentar um problema de saúde pública. Né? Eu acho que a postura dele tem sido bastante correta, no meu entender. Só não precisava, na coletiva que ele deu sobre o assunto, ele ter imitado o Paulo Guedes e ter sugerido às pessoas que façam turismo em Cachoeira do Itapemirim, né? Isso não precisava. Acho que um assunto dessa gravidade, as autoridades têm que ter postura para falar sobre esse assunto. Acho que dispensa essas gracinhas, né? Essa coisa de espírito de corpo, né? Um ministro querer defender o outro e etc. Mas saco. assim... No popular é puxa-saco. Mas realmente, assim, existe essa questão hoje de viagem. Se você for a turismo para a China, para a Itália, para o norte da Itália, etc., para passear, é recomendável não ir, né? Porque é muito arriscado você ir para uma área que tem crescido muito os casos de coronavírus. Né? Então, é preferível ou viaja para outro país que não tem esses problemas, ou aqui no Brasil, que já só tem um caso confirmado em São Paulo, viaja para o Brasil. Isso é correto. Agora, aqui não dá para fazer o que fizeram na China, que é você isolar 500 milhões de pessoas. Quer dizer, isso aqui a Itália conseguiu lá 50 mil pessoas. Em democracias, eu acho que é praticamente impossível você isolar cidades inteiras como a China foi capaz de fazer, que é uma ditadura, né? E o problema logístico que tem, né? Você já pensou? Se você isolar o Rio de Janeiro, que é uma cidade que não produz nada dos seus alimentos, etc. Então, como é que você vai alimentar a população? A água da SEDAI, ela não funciona, né? Até no carnaval, eu estava vendo que teve de usar água mineral, né, para uma cena que teve no carnaval, porque a água da SEDAI estava tão poluída que não tinha a transparência necessária para aparecer na televisão. Então é o seguinte, como é que você vai isolar uma cidade que não tem água, né, que não tem comida, etc. Né? A China consegue por esses fatores que você falou, mas aqui a gente não consegue. Aqui no Rio continua, a água continua saindo com cheiro, com gosto ruim, as pessoas continuam precisando comprar água mineral. Eu aqui em casa continuo comprando para tomar só água mineral, porque a água continua saindo ruim. Ou seja, você tem mais de 2 meses, ou cerca de 2 meses, e o governo do estado do Rio de Janeiro não consegue resolver isso, um problema básico, né? Esses governos, que a gente tem essa onda aí de governos autoritários, de gente autoritária, além de tudo, são muito incompetentes, né? Não são eu acho que é uma coisa terrível, porque é o seguinte, a China, para dar o exemplo que a gente está dizendo, é um governo autoritário, mas competente dentro, né? É claro que eles cometem muitos erros também, etc., mas de um modo geral, quer dizer, desde o Deng Xiaoping, a China tem sido um sucesso. Eles usam o melhor da ciência possível, da ciência econômica, da ciência de todo quanto é tipo de dados científicos, né? Avançaram tremendamente na educação e conseguem ser um regime autoritário eficiente.
Agora, a gente tem o pior dos mundos, que a gente está caminhando para um regime autoritário e ineficiente, né? Incompetente mesmo, que mete os pés pelas mãos, né? Então, isso é o pior cenário do mundo. Pessoal, é isso aí. Chegamos aqui ao nosso tempo. Falamos hoje de Bolsonaro, da crise, da manifestação lá do dia 15. Falamos hoje do coronavírus. Infelizmente, não tivemos aqui Tomás conosco hoje. Cris, um grande abraço para você. Taquinho, um grande abraço. Roberto, não esquece de pedir aí para o pessoal se inscrever, ativar o sininho. Inscreva-se, ative o sininho e comente esse vídeo. Taquinho? Um abraço, então. É isso mesmo. Vamos dar um like lá no programa e vamos continuar levando essa chama aqui.